Seja muito bem-vindo. Ah, e tem um assunto aqui que eu não posso deixar passar batido, hein? Gostaria muito de parabenizar o Oscar pelos seus 10 meses de São Paulo Futebol Clube. E nesse período ele jogou 21 partidas, 12 no Paulistão, fez 2 gols e deu 5 assistências. E considerando um salário na casa de 2 milhões de reais, nesse período de 10 meses, o Oscar já recebeu 20 milhões de reais. E se a gente dividir esse valor por cada uma das 7 participações em gols, dá mais ou menos para cada uma 2.857.000 reais. Legal, né? Se juntar mais 143 mil reais, completa 3 milhões. E esse valor é a folha salarial do plantel do Mirassol. E com um salário do Oscar, 2 milhões de reais, foi o valor utilizado para montar o plantel do Mirassol. E o Mirassol, que no Campeonato Brasileiro está em quarto lugar. Bom, esquece o Mirassol. E você deve estar meio confuso do porquê que eu estou citando o Oscar logo de cara. Poxa, será que tem alguma coisa a ver com essa história toda aí do assalto que o São Paulo sofreu? Bom, o Oscar ele tem uma posição, né? Na verdade ele poderia ter tomado uma posição, mas eu já falo sobre isso, ok? Mas eu estou citando o Oscar porque eu estou recebendo uma enxurrada de perguntas sobre ele. Eu vou destacar duas aqui. A primeira, Renato, por que o Oscar é relacionado e não joga? A segunda, Renato, o Oscar vai jogar a próxima partida? Sem enrolação, o Oscar ainda não está bem, ele não está 100%. E eu não sei por que diabos estão levando ele para as partidas, estão relacionando o cara. Talvez seja para tirar foto, ou para mostrar que está tudo bem, mas não está. A lesão do Oscar foi naquela partida contra o Corinthians. Ele sofreu uma queda e teve a infelicidade de fraturar 3 vértebras lombares. E muito provavelmente ele não vai jogar a próxima partida. Nem a outra, nem a outra, nem a outra. E repito, não sei por que diabos estão relacionando o Oscar para as partidas. Ele podia fazer que nem o Caleri, para mostrar interesse de estar junto com o plantel, ficasse lá pelas bordas do campo. Não precisa colocar o uniforme e ir para o banco de reserva. Porque aí você coloca na cabeça da torcida a esperança de que o Oscar pode entrar e, por aquilo que ele ganha, ele tem que ser um cara acima da média. Um Oscar em campo provavelmente vai resolver alguma coisa. E quando ele vai e não entra para jogar, a culpa vai para aquele cara ali, ó, Hernan Crespo. Já estão falando que o Hernan Crespo está implicando com o Oscar. E agora entra o segundo tempo da conversa. Já que o Oscar está indo para as partidas e não está entrando em campo, ele bem que podia fazer um barulho aí com relação ao assalto futebolístico que o São Paulo sofreu contra o Palmeiras. Faz a diferença. Ele é um dos líderes do plantel. Porque pensa comigo, se ele tomar uma punição, não vai mudar nada. Ele só vai deixar de estar no banco de reservas. E me assusta esse silêncio ensurdecedor do plantel de São Paulo. Porque até jogador do Flamengo falou sobre. Todo clube que tem ali um certo prejuízo em campo, os jogadores se manifestam, os treinadores também. No São Paulo quem fazia isso era o Zubeldia, lembra? Que ele gritava lá em campo, cobrava a arbitragem, tomava cartão. E aí o pessoal começou a botar na cabeça do torcedor que o Zubeldia estava errado. Ah, isso daí só atrapalha o São Paulo. Meu amigo, ele era o único cara que tinha testosterona para cobrar alguma coisa ali. E calaram ele. Mas ele tá no Fluminense e continua reclamando, viu? E eu nem tô querendo jogar essa culpa na caçamba do Hernan Crespo. Muito pelo contrário. O Crespo já chegou avisando, ele já deixou o recado logo de cara, que ele não vai se meter em nada que não seja dentro de campo. O negócio dele é jogo. E parou por aí. E aí o povo tá falando, poxa, mas a diretoria do São Paulo dessa vez cobrou. Cobrou nada, bacana. A diretoria do São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores. Sobre a diretoria do São Paulo, talvez você me diga, poxa, Renato, você tá sendo injusto. Os caras cobraram dessa vez. Eles foram lá bater na porta da CBF, fizeram um barulho aí. Temos que dar as mãos à palmatória. Bacana. Sabe por que os áudios foram liberados assim? É porque aquela vergonha que aconteceu no Morumbi contra o Palmeiras respingou até no Flamengo e atrapalhou eles. E o Flamengo é muito forte nos bastidores. Até um deputado que dizem que é flamenguista entrou na causa para cobrar a CBF os áudios. E se você... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Situação política interna, até para elencar para vocês e mostrar um pouquinho mais sobre o que a gente vem vivendo. O Casares ele mostrou e publicou uma foto ontem, que eu vou botar aqui para vocês em destaque na tela, que aparentemente você fala assim, não tem nada demais aqui, é mais uma das postagens do Casares, só que notem, o Casares ele está com o Muricy, com o Rui Costa, e não está aparecendo o Carlos Belmonte, diretor de futebol.
O Carlos Belmonte, pelas informações que eu tenho, está cada vez mais próximo, se não agora, ainda no curtíssimo prazo, mas até o fim do ano, não deve iniciar no comando do São Paulo, na diretoria do São Paulo, como diretor de futebol mais. E se não da parte dele, da parte da própria presidência, porque ano que vem, como todos sabemos, temos eleições. E as eleições do São Paulo, ela não parece ter hoje, e eu digo não parece porque não sou eu que estou ali diretamente, mas é o que sinaliza que o Brasil, que o São Paulo não terá o Carlos Belmonte indicado como sucessor da gestão Casares. A probabilidade, a possibilidade maior é que o Belmonte, inclusive, esteja contrário, como ou candidato ou apoiando um candidato da oposição do São Paulo. É o cenário que se pinta, é o que a gente tem de informação até o momento. Então, por trás de uma foto simples, a gente tem entendimento do que está acontecendo como um todo aí nessa posição do cenário do São Paulo, cenário político e dos próximos fatos que vão acabar acontecendo aí. E aí entra esse Diego Fernandes, inclusive, que pode ser. Vamos imaginar que o Casares não abra a porta para ele ou não veja a possibilidade, porque ele já tem um alinhamento mais próximo da Galápagos hoje. Pode ser que o Diego se aproxime, de repente, do Belmonte ou de outros que estejam e apresente um projeto com eles do lado de lá. Lembrando que só podem ter 2 chapas no São Paulo, porque para compor uma chapa são 160 vitalícios, você precisa ter 55 numa chapa, 55 mais 55 são 110. Mais 55 são 165 e não existe. Só tem 160. Beleza? Então, para quem tem dúvida, para quem não conhece, para quem não entende, tenham aí a clareza de que só podem 2 chapas, uma, muito provavelmente, do sucessor do Casares, e a outra que virá de dissidentes do Casares e muito possivelmente de pessoas da oposição. E aí sabemos como é o sistema político. Gente da oposição pode aparecer do lado da situação e gente que é da situação pode pular para a oposição. E eu digo assim, naquele momento, né? Porque a gente sabe que a oposição e a situação, elas se confundem muitas vezes neste cenário, nesse jogo político da história. O São Paulo está estudando ver se tem como pedir anulação de partida, mas a priori a gente já sabe que até com o erro de direita no passado não anularam contra o Fluminense. Então o São Paulo deve adotar outras medidas, pedir para a CBF que o Ramon Abatibal nunca mais e o seu Wilbert nunca mais, eu esqueço o sobrenome do cara, também pouco importa, acho que não deve ter muitos Wilberts também que estão na arbitragem brasileira. Que for o VAR, que nunca mais passem perto de apitar um jogo do São Paulo como mandante ou com visitante, tal qual já fizemos com o senhor Kandansan, que também foi outro artista, como foi também o senhor Flávio Rodrigues nesse campeonato, ou seja, daqui a pouco não vai ter árbitro para apitar mais jogo do São Paulo. Eu acho que São Paulo e Palmeiras tem que trazer um árbitro de fora. Tem que botar uma arbitragem estrangeira e falar assim, ó, sempre tem histórico de beneficiamento do Palmeiras. Agora bota um árbitro aqui, ó, que não tem peso de fora, não tem influência de fora, não tem movimentação com o CBF, ninguém atinge nada. Tem que botar árbitro assim. E aí botar para ver. E ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Mas pior do que a arbitragem brasileira, não vai ser. E aí não adianta o seu Rizek falar, o árbitro ganha só 7 mil por jogo. Ramon Batiabel parece que nos últimos 40 dias o cara ganhou quase 60 mil reais apitando o jogo. Que brasileiro hoje tem uma remuneração de 60 mil reais em 40 dias, 50 dias? Pega aí a média do brasileiro, coitado, né? Tá ganhando pouco, coitadinho. Então, assim, eu nem entro em mérito, não gosto de falar de mérito de quanto o cara ganha ou deixa de ganhar. Mas nesse caso específico, pelo amor de Deus, não dá para dizer que o cara é um coitado porque ele tá recebendo aí quase 60 mil reais para apitar 40 dias de futebol. E a gente sabe, tem um desgaste, não sei o quê, mas ele não trabalha todo dia. Ele passa um tempo viajando, não sei o quê, mas ele não trabalha todo dia. É uma remuneração muito boa para um árbitro que é considerado o melhor árbitro do Brasil. Estava cotado para ir para a Copa do Mundo.
E o cara não sabe regra. A gente viu no áudio do VAR ontem que ele inventou da cabeça dele as regras. Foi sem querer. Então, assim, quem faz pênalti por querer? Quem bota a mão na bola por querer? Quem derruba alguém por querer? Todo mundo vai chegar no abate, Abel. Você não vai me punir, irmão. Vai chegar no árbitro. Você não vai fazer, você não vai me dar cartão porque foi sem querer. Você disse que foi sem querer no jogo do Palmeiras. Agora você vai poder marcar isso aqui porque foi sem querer também. Ou seja, ele não vai mais poder apitar pênalti. Ele não vai poder mais apitar falta. Não vai dar cartão para ninguém. Porque foi sem querer. Com que base, com que moral, com que envergadura esse cara vai dizer que agora ele teve ou fez qualquer coisa se ele disse que foi sem querer? Quem é ele para adivinhar ou para julgar o que foi por querer ou o que não foi por querer? Derrubou, é sem querer, é pênalti. Foi constrangedor. Como disse o Lucas Musetti, que não torce, acho que ele torce para o Santos, ele falou, eu cheguei a ficar aborrecido depois de ver esse vídeo do VAR. Falou, o São Paulo tem toda a razão de fazer isso. E ele achou uma atrocidade. E foi uma bizarrice sem tamanho. Sim, não tem precedente, não tem medição. Esse dia vai ficar marcado para sempre, por muito tempo, relacionado a isso. É o que o Orlando falou. Se o principal árbitro considerado do Brasil não sabe a regra e apita assim, o que a gente vai dizer do restante da arbitragem do Brasil? Não tem... Aí o Rizek, mas a crise é na arbitragem total brasileira. Irmão, a crise é na arbitragem porque os caras realmente são ruins. Mas existe uma tendência de sempre prevalecer e beneficiar o Palmeiras. E como disse o Textor, a gente tem que ficar de olho nisso, porque não deve ser uma coincidência. E não deixe de lutar e brigar e apoiar, como eu falei. Vamos apoiar o Arnaldo aí nas campanhas dele, nos canais que ele está, acho que na Bandeirantes, no UOL, etc. Continuar acompanhando como São Paulinos a gente fazer esse apelo e brigar cada vez mais pelo São Paulo e juntos, que é o principal, porque a gente vê que quando a gente está junto, a coisa flui, a conversa é boa, o papo é bom, a gente não precisa estar apartado, separado, brigando, pelo contrário. A gente pode ter discordância, mas sempre com um diálogo e buscar aí edificar cada vez mais essas trocas. Beleza? Fiquem com Deus. Quem também está sofrendo com problemas físicos é a equipe do São Paulo e já faz muito tempo. E olha, que situação vive o futebol brasileiro. Se a gente parar e fazer um levantamento de tudo que está acontecendo, a gente tem que tentar entender por que tantos jogadores se machucam no campeonato nacional. Com o objetivo de ser mais transparente a partir de agora, no momento de crise da gestão do presidente Júlio Casares, o São Paulo passa a divulgar boletins médicos semanais dos atletas que estão no departamento médico. E o São Paulo liberou o primeiro boletim médico de 5 jogadores que atualmente estão no DM do clube. Jonathan Caleri, atacante que há pouco mais de 5 meses foi submetido a uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e que finalizou a fase de recuperação com fisioterapia e na próxima semana, segundo o clube, inicia os trabalhos com a preparação física. Rian Francisco, submetido a uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo, que no dia 30 de julho acabou se machucando, e segue o programa de fortalecimento e controle motor sob cuidados da fisioterapia. O atacante André Silva, que vem sendo submetido a tratamento conservador de uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto. O jogador segue tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento e controle motor sob cuidados da fisioterapia. Além de Luan, com uma lesão no músculo adutor direito sofrida no dia 21 de setembro. O volante segue tratamento clínico e realiza programa de exercícios de fortalecimento sob cuidados da fisioterapia. E Rafael Tolói, que teve uma lesão na região posterior da coxa esquerda no dia 29 de setembro e realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. 11 dias após a lesão, Tolói realizou uma atividade com bola no gramado e corrida de alta intensidade sob cuidados da fisioterapia. Caso mantenha o ritmo e evolução, o jogador iniciará na próxima semana os trabalhos com a preparação física. Tá aí, é o primeiro boletim médico então divulgado pelo Tricolor Paulista, que segue se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, contra o Grêmio, 7 da noite, em Porto Alegre.
E o São Paulo está puxando uma tendência muito interessante de abrir mais o clube, de ser mais transparente, já confirmou que vai liberar um dia de treinamento para o pessoal do jornalismo, da imprensa ir lá acompanhar. Isso é muito importante para ter essa comunicação mais próxima com o torcedor, parar com essa história de ficar escondendo os médicos, a situação médica dos jogadores. Eu acho que isso tem que se multiplicar nas outras equipes, porque quem perde com esse silêncio, com essa porta fechada... Vamos começar as perguntas. Daniel Brandão, São Paulo tem alguma saída sem virar SAF? Espero que tenha. Eu acho que tem sim, mas cada vez que eu ouço uma entrevista do Júlio Casares, eu acho que ele pavimenta Ele deu alguns entrevista caminhos. pro Rodrigo Capello, né? Exatamente, a última foi pro Rodrigo Capello. Cada vez, cada iniciativa, tem um fiozinho que liga a SAF. Agora, Mas em outra medida, eu acho que essas coisas que ele estão tentando fazer, negócio de fundo, FDIC, não sei o que e tal, parece que é uma tentativa de não ir pra SAF. Até explicitamente eles falam isso, né? Um meio do caminho, né? Não é a SAF tradicional, não é vender a parte majoritária do seu patrimônio, enfim. Agora a questão da separação do social do futebol, né? Do clube social, do futebol profissional, que era uma questão antiga e que nunca foi realizada por clube algum. Vamos ver como é que fica. Falta que são 15 meses de Casares. E ele fala que quer deixar um legado. Esportivo não, será? Sim. Que o ano que vem promete ser tão ou mais difícil. Agora vamos ver qual que será o legado financeiro. Sim. Os caminhos econômicos, né? Felipe Vaini, acreditam em melhoras na saúde do clube com a diretoria atual ou somente com mudanças? Cara, eu acho que tá melhorando, menos do que deveria na velocidade, mas eu acho que tá melhorando. Esse ano já vai ser melhor, a custas de venda da base é verdade, mas eu acho que o ano que vem vai ser sangrante, mas acho que vai melhorar, eu acho, mas é só quase uma crença. Porque tem as amarras todas, não pode contratar, não pode fazer um monte de coisa. Olha, mas aqui também, hein, meu querido? Garotinho. Vamos lá, Arnaldo, fala. Não, então, a questão, Tironi, é que financeiramente São Paulo vai ter resultados melhores. Em tese vai apresentar um superávit, mínimo que seja. Vai estancar a dívida não vai galopar como estava galopando. Na verdade é um pé no freio mínimo, mas o carro ainda não parou totalmente, né? E acho que isso vai ter que ser replicado em alguns anos consecutivos, a custo muito de times fortes, contratações, para que o clube consiga virar minimamente o jogo no aspecto financeiro, né? Arthur Chimenez, essa seria a maior crise da história do São Paulo? Não sei, 90 a crise foi feia, hein? 90, até chegar o Pelé, crises, a crise foi horrível. É que são crises... Não tinha dinheiro, tava uma draga. A crise pré-menudo do cilindro também era grande, enorme. Não é? Teve a questão... É que os tempos eram outros. Tempos outros. Teve a questão... Recebemos recentemente o Fernando Casal de Reis, presidente no Morumbi, a questão do Morumbi, da estrutura do Morumbi, exatamente. Que foi pós-Era Tele. São Paulo teve crises, né? O que ocorre é que alguns concorrentes estão bem longe da crise, estão distantes de uma forma que se fica imaginando quão difícil vai ser chegar perto deles. Acho que essa é a aflição. Sim. Mais do que simplesmente resolver sua crise interna. Exato. Voltar a disputar títulos com os principais do país. Essa é a fogo. Tiago Franco, por que o São Paulo não procura mercados alternativos da América do Sul para compor o elenco? Uma das coisas do fundo da base prevê isso, né? Sim. Por exemplo. Inclusive células, né, do São Paulo Futebol Clube espalhadas pela América do Sul, além de outros estados do Brasil. Mas, cara, antes de serem jogadores com o São Paulo buscou Arboleda no Equador, Ferrarese, Venezuela, estava nos Estados Unidos jogando. Vários jogadores sul-americanos, Bobadilla jogou no Paraguai, né? Sim. Que não chegaram com um custo muito grande e foram carimpados pelo scout. Eu acho que o São Paulo até consegue trazer jogadores da América do Sul recentemente, por não... Agora, assim, com
esse ano, FIDIC, etc., o São Paulo não teria conseguido contratar o Alan Franco, o Bobadilha, o Ferrarese. Sim, exatamente. Porque não tinha dinheiro para investir nesses jogadores, né? Por isso São jogadores em fim de contrato. Por isso que pensem bem antes de falar fim de ciclo desse, fim de ciclo aquele, porque vocês não vão conseguir contratar outros, não. Aliás, esses jogadores aí que tem um envolvimento, quase todos com o São Paulo. Ó, Luiz Felipe Scolari com vocês. Ele vai aparecer aqui, a gente vai dar um alô pra ele. Alô, garoto. Tá acompanhado hoje, né? Tá. Cassiano Sérgio, o Belmonte será candidato da oposição no São Paulo? Candidato a presidente? Não sei não, se ele tem tamanho, força. Eu não sei se ele será, assim, tá ficando claro cada vez mais que, se não esse ano, a partir de 2026, Casares e Belmonte vão seguir caminhos diferentes. Sim. Pode até ser candidato Belmonte contra um candidato do Casares, o que não significa necessariamente ser da oposição. Hoje o Belmonte não é nem o grupo dele, da oposição. Do grupo da oposição são Marco Aurélio Cunha, o Flávio, que a gente entrevistou. Isso. Né? O que pode acontecer é uma bandeada. Uma readequação de grupos, né? De forças políticas. Isso, exatamente. Essa é boa também. Kaique, quais as principais diferenças entre Zubeldia e Crespo? Eu acho que, a pergunta ela é ampla, né? Pode ser tática, de temperamento, de envolvimento. Bom, temperamento não precisa nem explicar, tá claro. Né? Tá claro. E de comportamento, e de entrevistas, de envolvimento. Sim. Aí você vai ter que segurar, tá vendo? Segura. Bom, aí. Segurou? Segurou, voltamos. Então voltamos. E táticas, eu acho que o Crespo, ele, mais do que essa questão 3 zagueiros ou 4, 3 zagueiros do Crespo contra 4-2-4 do Zubeldia, até porque o Crespo utilizou o 4-2-4 nesses últimos jogos contra Ceará e LDU. Mais do que a questão tática, acho que o jogo do Crespo é um jogo com a bola, mais de construção, né? Ele gosta disso, e por isso o Marcos Antônio e o Rodriguinho tão importantes, mais de triangulação, mais de jogo no meio, e na defesa mais de perseguição direta, marcação individual, tal. Do Zubeldia, marcação por zona, sem a bola, não marcação individual, e com a bola mais ligação direta, mais jogo pelas pontas. Eles taticamente também são bem diferentes, eu acho. Sim. Eu vou perguntar para você agora, aí o Diogo, Crespo inicia 2026? Não, acho que sim. Tem contrato até o final de 2026. Acho que sim. Inicia. Né? Acho que sim. Michel, para 2026, pensando na continuidade do FIDIC, qual a melhor decisão sobre o Oscar? Mandar embora ou renovar? Então, renovar não, continuar. Ele tem manter o contrato, ele tem contrato mais 2 anos. Manter o contrato ou renegociar o contrato seria essa a pergunta. Se possível renegociar seria o ideal, mas se não, vai continuar com o cara. Felipe, e aí, imagina, você não pode fazer isso. Mas tudo bem. Imaginando que ele vai jogar o ano que vem, né? Pelo menos, não vai ficar o ano inteiro parado como ficou esse ano, praticamente todo ano. Felipe Lago pergunta para você, Tironi, qual o impacto eventual de um título de Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, ultrapassando o São Paulo em número de conquistas? Ele diz, Felipe Lago, que isso o atormenta. E a você, Tironi? Atormenta. Aí acho que é um certificado de que o São Paulo não é mais aquele São Paulo e que precisa retomar isso. Enfim, aconteceu isso com o Santos. O Santos era bicampeão, o São Paulo virou tricampeão. Depois demorou para ter outros tricampeões. O São Paulo ainda tem o tricampeonato mundial, mas cada vez mais é um quadro na parede, e acho que é sinal de como as coisas são. O São Paulo precisa, de novo, na sua história, como fez algumas vezes, retomar o caminho da vanguarda. Vamos lembrar lá do tempo, qual foi a primeira coisa que o São Paulo fez? Contratou Leônidas, uma loucura, tal. Naquela ocasião aí deu certo. Depois construiu o Morumbi, construiu o CT. Então ele sempre teve momentos de vanguarda. O Casares acha que a revolução vem com essa coisa parada da base aí. Eu não sei se é uma tacada de vanguarda. Que ele acha que é uma tacada de vanguarda. Eu não sei se com esses caras que estão no comando do São Paulo, não só o Casares, mas o conselho e tal, se hoje é um clube com gente capaz de ter uma grande sacada.
Mas o São Paulo vai ter que retomar. Eu sempre acredito mais no trabalho do que no momento mágico. Eu sempre acho que com trabalho se chega lá. A história do São Paulo para mim foi sempre isso. Roberto Costa, eu vou também responder essa pergunta, mas primeiro vai ser o Tironi. Vocês não acham que o Luciano rende mais vindo do banco? Que com ele em campo é um a menos? Acho que é circunstância. Aliás, quando ele vem do banco, ele normalmente não entra bem, ele demora para funcionar. Acho que ele tá muito marcado porque, na verdade, da turma toda só ele tá jogando, né? O Oscar não tá, o Lucas não tá, o Caleri não tá, o André Silva não tá, então tá tudo nas costas dele. E ele tá perdendo gol, tá em boa fase? Não, tá em má fase. Mas só que se você pegar o time do São Paulo hoje, é o maior jogador do São Paulo em campo, é ele. É o melhor, além de tudo. Então tá tudo nas costas dele. Vocês passam pano pro Luciano. Não acho que ele tá em boa fase, nem sou tão fã do Luciano, ele não tá nem entre os, sei lá, 50 maiores jogadores da história de São Paulo, nem de longe, mas é o cara que se tem hoje. Acho que ele tá muito marcado porque é o único que tá jogando, né? Além disso, quais as opções melhores que o São Paulo tem hoje no elenco dele? E aí, mas não tem nem mais o refúgio da Não, pega alguém. O atacante Luciano do São Paulo foi oferecido ao Vasco da Gama para a próxima temporada, segundo a apuração do portal Vascaíno Net. A possível negociação empolgou internamente pelo histórico positivo do jogador com Fernando Diniz, com quem trabalhou. O reencontro é visto como um desejo do atleta e um movimento interessante para o projeto vascaíno em 2026. No entanto, o cenário é tratado com cautela. O staff de Luciano tenta articular uma rescisão amigável com o São Paulo, mas o tricolor paulista não demonstra abertura para liberar o jogador antes do fim do contrato, que vai até 2026. A queda de protagonismo fez com que clubes observassem sua situação, e o Vasco aparece entre os interessados. A avaliação cruz-maltina é de que o estilo de jogo de Diniz pode resgatar o melhor desempenho do atacante, o que fortalece a ideia de uma tentativa de levar o jogador para o clube carioca. Caso novas informações surjam a respeito de uma possível saída de Luciano do São Paulo, iremos trazer em primeira mão. Mas você, torcedor, acha que o São Paulo deveria dispensar Luciano, ou ele merece mais uma chance no clube? Deixe a sua opinião nos comentários para que a diretoria do São Paulo saiba o que pensa o torcedor.